Olá pessoal da turma 20/CDD03, tudo bem com vocês? Professor Bruno aqui gravando uma aula diretamente da minha casa. Isso mesmo, por quê? Quarta-feira, vocês viram, deu um probleminha no áudio. O pessoal que estava em casa me assistindo online não conseguiu me ouvir, porque eu dei um problema no microfone, até peço desculpas por isso. Já consertei, porque eu costumo deixar meu foninho de ouvido lá, né, do lado do monitor, para estar captando o áudio que eu falo na sala de aula, mas não estava conseguindo captar. Por isso mesmo eu estou aqui para gravar essa aula, pedi autorização para minha coordenadora, estou gravando aqui da minha casa para vocês não ficarem sem o conteúdo da semana. Então, vocês que vão assistir essa aula, por favor, respondam o formulário também, que vai estar junto na descrição do link aí no grupo, tá certo? Pessoal, apenas uma pequena observação. Por favor, se tiver como ir na aula presencial, vá na aula presencial, tá? Eu sei que muita gente ainda não quer sair de casa, a questão da pandemia, ainda mais agora, está correto mesmo, né? Os casos aumentaram bastante. Só que assim, depois que passar esse período, que agora vai ser um pouco mais curto, esse período desse boom de casos, logo logo vai começar a cair de novo, foi mais por conta agora das festas de final de ano, mas logo vai voltar ao normal. Vão na aula, pessoal, vá na aula, você, meu aluno, minha aluna. Não é uma questão de vocês irem simplesmente por estar presencialmente. É por conta das práticas. Vocês estão perdendo muita aula prática. Para ter uma ideia, desde quando começou o curso, mais da metade dos alunos ainda não compareceram, nem que se for uma aula presencial. Tentem pelo menos uma vez no mês, tá? Mas façam esse esforço, porque prática é somente em sala de aula. Vocês podem ver que as gravações ficaram um pouco ruins depois que a gente começou a volta às aulas presenciais. Porque eu faço prática em sala de aula e às vezes, né, o microfone não capta, a câmera pode travar. A gente entende esse lado de vocês, sim, que vocês estão em casa, vocês estão se protegendo, mas tentem fazer um esforcinho, tá? Na escola a gente tem todos os protocolos de segurança, tem álcool gel, a gente afere a temperatura, vá de máscara. Então é bem tranquilo para vocês nesse ponto, tá bom? Se quiser ficar um pouco mais afastado, não está lotando a sala de aula, está dando muito espaço. Mas perder prática num curso de cuidador, sabe? Depois, na hora que precisar fazer lá realmente no mercado de trabalho, vocês não vão saber, tá legal? Então, assim, o curso está rodando. Vocês que estão em casa aprendendo, depois não tem como recapitular todas essas aulas, tá? O curso está caminhando. Então, logo, daqui a pouco a gente já está chegando, já está se aproximando praticamente na metade do curso e muita gente ainda nem apareceu nenhuma vez na aula, tá? Então, assim, tentem fazer um esforcinho, nem que se for uma vez no mês, ou semana sim, semana não, tá? Mas vá por questão das aulas práticas. O que eu vou ensinar aqui agora é primeiros socorros para vocês. Foi a aula que a gente teve quarta-feira e tinham 5 alunos. Uma turma de quase 40. 5 alunos só presencialmente. Então, assim, quem está indo, que são sempre os mesmos, está aprendendo. Está aprendendo. E vocês que estão em casa? Só na teoria vocês vão praticar, vocês vão aprender? Tá? O certo é fazer uns nos outros. Mas e aí? Então, faça esse esforcinho. O professor Bruno está pedindo aqui para vocês darem, tá? Essa contribuição aí de se doarem um pouco mais por questões de aprendizado. Não é questão nem de ir na escola, não é questão assim, mas ele quer que a gente vá para ter presença lá. É para o aprendizado de vocês, tá? O aprendizado presencial é outra coisa, gente. É outra coisa. Eu posso estar falando bem aqui para vocês agora, na sala de aula, mas estando lá, praticando, é outra coisa, tá? Não tem como comparar, tá certo? Então fica a dica para vocês aí. Bom, pessoal, quarta-feira eu tinha passado um conteúdo para o pessoal aí que estava presencial e quem estava online, que assistiu um pedacinho, mas depois tive que encerrar a reunião porque não estava funcionando o áudio. Eu comecei a falar um pouquinho do capítulo do livro que fala sobre emergências em domicílio, ou seja, primeiros socorros. Vocês aí, cuidadores, cuidadoras, vão começar a trabalhar. E se o paciente de vocês, pode ser um idoso, uma idosa, uma criança, sofre um acidente, sofre uma emergência em casa, vocês estão lá num lar de idoso, vocês estão cuidando de alunos, né, de crianças numa creche, e se acontecer algum tipo de acidente, pode ser uma fratura, pode ser uma queimadura, pode ser um engasgamento, pode ser uma convulsão, ou algum animal peçonhento picou, pode ser uma parada cardiorrespiratória, um estado de choque. O que vocês vão fazer? Quais são os primeiros socorros aí que vocês devem aplicar? Tá bom? Então, assim, primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é sobre primeiros socorros em domicílio, porque muitas vezes acontece de só estarem vocês aí, alunos, lá na residência junto com o paciente de vocês. E se acontecer algum problema? Como que vocês vão lidar com essa situação? Tá legal? Esse é o tema da aulinha de hoje aqui.
Então vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui, vocês vão ver, tá? Sobre a aula de hoje, que eu vou falar em emergências em domicílio. A gente vai passar aí ao longo, né, desse mês, mais ou menos umas 5 aulas que vão envolver primeiros socorros. Então vocês estão vendo aqui o slide inicial, tá certo? Bem bonitão aqui, que eu preparei para vocês. O curso é Cuidador Geral. A gente está no segundo módulo, que é o livro Saúde e seus Cuidados. E eu falo um pouquinho sobre primeiro socorro. Se eu não me engano, é o capítulo 13. Depois confirme no livro, 13 ou 14. Então são 3 capítulos que eu vou estar dividindo em 5 aulas aí para vocês, sobre o tema emergência em domicílio, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre primeiros socorros aqui. Então hoje vamos falar sobre essa introdução aos primeiros socorros. Uma coisa muito importante que são os mandamentos do socorrista. E isso aqui é muito importante que vocês aprendam também, tá? Vocês têm que saber isso. A diferença de urgência e emergência, alguém sabe? Eu vou estar explicando. E como verificar os sinais vitais de uma vítima, tá bom? Esse aqui é o conteúdo da aulinha de hoje. Peço que vocês aí possam estar aprendendo e praticando, tá legal? Bom, gente, uma coisa que eu quero passar primeiramente para vocês é o seguinte. Antes de começar a ler aqui, tá, esse textinho que eu coloquei, eu quero explicar uma coisa muito importante. Quando a gente fala em primeiros socorros, a gente tem que saber o que fazer. Óbvio, o bombeiro, o socorrista, vocês que vão ter treinamento agora, vocês têm que saber o que fazer. É importante. Só que a gente também tem que saber o que não fazer. E é aí que está o grande o agravante de muitos casos em que pode piorar a situação de uma vítima. Se eu falo, bom, eu vou ajudar, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou tentar ajudar, e se eu estiver fazendo alguma coisa errada, que eu não devo fazer? E aí? Eu posso levar essa vítima até a óbito, se for ver. Então tome muito cuidado. Por isso que o treinamento, por isso que as aulas práticas são importantes. Por isso que vocês presencialmente na escola é muito importante. Não para a escola, não para mim, para vocês, tá bom? Então façam esse esforcinho. Primeiros socorros, gente, são avaliações e intervenções. E eu quero chamar a atenção para essas duas palavras aqui agora. Avaliação e intervenção. O que é uma avaliação e o que é uma intervenção? Bom, é o seguinte. A avaliação é quando eu observo aquele ambiente onde que aconteceu esse acidente. Eu não vou focar simplesmente somente na vítima. Eu preciso focar no ambiente. Como que esse ambiente pode ter proporcionado, pode ter contribuído para que essa vítima sofresse esse acidente, tá? Então, avaliações é isso. É quando eu tenho um olhar geral em tudo aquilo que cerca essa vítima, esse acidentado, essa pessoa, tá? Intervenção é quando eu vou pôr a mão na massa. Eu costumo dizer pôr a mão na massa. Então, é uma intervenção. É quando eu vou ali aplicar o meu conhecimento em favor da ajuda dessa vítima. Tá legal? Duas palavrinhas que vocês têm que saber. Então, são avaliações e intervenções que podem ser realizadas por quem? Pessoas treinadas. Ah, professor, mas eu não sou bombeiro, eu não sou socorrista. Tudo bem, não é a profissão de vocês. Mas primeiro socorro, gente, não tem diferença. O que vocês vão aprender aqui, o bombeiro também faz do mesmo jeito. O socorrista do SAMU faz do mesmo jeito. O resgate faz do mesmo jeito. Não existe diferença. O bombeiro sabe fazer uma massagem cardíaca, que aqui vocês vão aprender outro tipo de massagem. É a mesma coisa. Os primeiros socorros é padrão. Não tem como mudar isso. Tá? Então, olha só. Pessoa treinada. Vocês estão sendo treinados. Vocês estão tendo curso. Então, a partir de agora, vocês podem prestar primeiros socorros. Vocês estão aprendendo, vocês estão sendo treinados e treinadas para isso. Então, vocês vão ter aí esse treinamento e vão poder aplicar esse conhecimento perante uma vítima que necessite. Tá legal? Do mesmo jeito que o bombeiro vai fazer, que o SAMU vai fazer, o socorrista vai fazer. Tá certo? Isso vai envolver uma ou mais vítimas, pode ser um acidente com uma pessoa ou com mais de uma pessoa, tá? Com a utilização de equipamento médico básico ou nenhum. O que é o equipamento médico básico para vocês? Deixa eu ver. Acho que eu guardei aqui um exemplo que eu tenho aqui na minha casa. Tá? O equipamento médico básico, por exemplo, seria um termômetro. Um termômetro é um equipamento médico básico. Um aferidor de pressão digital, por exemplo, é um equipamento médico básico. Um estetoscópio é um equipamento médico básico. Não tem isso? Não tem problema. Simplesmente o conhecimento de vocês já vai fazer maioria da diferença aí. Tá? O conhecimento que vocês vão aprender em praticar ali os primeiros socorros. Simplesmente não tenho nada. Estou com as mãos aqui livres, não tenho bolsa, mochila, não tem nada. Mas eu tenho meu conhecimento. Eu sei o que fazer, tá? E o que não fazer. Então, a partir de agora, vocês têm que pensar o seguinte: vocês vão ser socorristas, vão prestar primeiros socorros, vocês devem prestar esses primeiros socorros, tá?
Qual que é a primeira coisa que acontece quando ocorre um acidente? Muita gente fala assim, ó, não põe a mão não, não tira a mão. Gente, vocês estão sendo treinados. Vocês devem pôr a mão na vítima. Tá? O bombeiro, quando chega, não põe a mão. Mas por que ele põe a mão? Ah, professor, é porque ele é treinado. Tudo bem, vocês também estão sendo treinados. A diferença é que lá é a profissão deles. Simples. Essa não é a profissão de vocês. Mas vocês também estão sendo treinadas para isso. Prestar primeiros socorros. Tá legal? Então, praticamente, isso daqui é um pouquinho de teoria para vocês sobre a definição de primeiros socorros. Gente, agora eu vou falar de um ponto aqui extremamente importante e crucial. Crucial perante qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de emergência, qualquer tipo de situação em que eu precise ajudar uma vítima, tá? Que são os mandamentos do socorrista. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Toda vez que vocês forem ajudar uma pessoa, prestar primeiros socorros, vocês têm que ter na cabeça os 4 mandamentos do socorrista, tá? Eu vou elencar aqui cada um deles e explicar um pouquinho. Muito bem. Se eu perguntar para vocês assim, ó, pensem um pouquinho agora aí. Qual é a primeira coisa que vocês, perante um acidente, têm que ter? E aí? O que vocês têm que fazer? Primeira coisa que acontece que vocês precisam ter quando acontece um acidente. Muita gente fala assim, ah, é o conhecimento. Ah, eu preciso acudir a vítima. Tudo bem, mas não. Antes de tudo isso, existe um detalhe. Vocês precisam ter isso, ó. A tranquilidade. Ou seja, vocês têm que ter calma. Parece simples falar, só que é o mandamento mais difícil que existe. É muito complicado vocês terem calma perante um acidente. Ainda mais com mais vítimas, dependendo do acidente. Vocês podem ver, por exemplo, que o bombeiro quando chega, o resgate, o SAMU, preste atenção quando vocês virem um acidente chegar a ambulância. O médico, o enfermeiro, o socorrista, eles estão calmos, tranquilos. Eles vão ajudar, mas eles estão respirando, eles estão analisando. Eles estão sossegados. Isso é manter a tranquilidade. Eles estão tão acostumados em ver aquilo que já adquiriram essa calma. Por que eu peço para vocês terem isso como o primeiro mandamento? Porque se eu não tenho calma, eu não penso direito. Tá? Quando vocês estão nervosos, nervosas, muita coisa para fazer, não tem calma, está naquele desespero, vocês conseguem pensar, raciocinar? É difícil, não é fácil. Tá? Quando eu tenho calma, eu penso melhor, eu analiso, eu vou intervir melhor, eu vou buscar mais rápido uma solução para aquele problema. Só que ter calma é muito difícil. Por quê? Porque isso assusta. Um acidente assusta muita gente. A gente não está acostumado igual o bombeiro tá, o médico tá. Mas nós não estamos acostumados, então a gente vai assustar fácil. Vou dar um exemplo. Imagina se vocês agora, assistindo a minha aula aí na casa de vocês, chega um bandido e pula aí dentro da casa de vocês e manda todo mundo se render. Vocês não vão desesperar? É difícil ter calma. Mas quando a gente tem calma, a gente raciocina direito, tá? Vou dar um exemplo. Lembra da Boate Kiss? Quem lembra? Acho que, se eu não me engano, em 2013, que aconteceu aquela tragédia que matou mais de 300 jovens, como eu, como vocês, tá? Lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Tinha 500 pessoas naquela boate, naquela noite. Começou um incêndio e tinha uma porta de segurança. Só que no desespero de todo mundo, só tinha uma portinha pequena aberta. E aí, 500 pessoas para passar nessa porta era impossível. Começou a subir, pular gente em cima do outro, juntou aquele monte e ninguém saiu. Quem ficou morreu asfixiado. Se uma pessoa tivesse calma e tranquilidade em pegar aquela porta de saída de emergência, cortasse ali o cadeado ou buscasse uma chave e abrisse, todo mundo sairia. Mas olha só, ninguém teve calma. No desespero, todo mundo acabou pagando com a vida. Tá? Então, primeiro mandamento do socorrista, ter tranquilidade, ter a calma. Segundo mandamento do socorrista. Vamos lá. O segundo mandamento do socorrista se chama ordem de segurança. Ordem de segurança. Primeiro eu, segundo a equipe, terceiro a vítima. Presta atenção. Professor, mas eu não tenho que socorrer a vítima? Eu não tenho que priorizar a vítima? Sim, vocês devem priorizar a vítima. Só que eu estou falando de ordem de segurança. Tá bom? Primeiro, eu tenho que pensar em mim, na minha segurança, antes de eu avaliar e intervir. E vocês a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso.
Eu, professor Bruno, não sei nem boiar numa piscina. Eu não sei nadar, e se me jogar numa piscina, eu não sei nem boiar. Se eu estou vendo uma vítima lá afogando, gente, tudo bem, eu estou pensando na vítima, eu preciso socorrê-la. Mas se eu pulo na água, eu vou me tornar outra vítima. Então, cadê a minha segurança? Estou pensando em mim? Eu estou pensando na vítima. Só que eu preciso pensar na minha segurança também. Tá legal? Rodovia, chovendo, de noite. Um carro na minha frente, sei lá, deu algum problema e parou no acostamento. Ou do outro lado da rodovia. Olha a minha segurança. Eu quero ajudar? Eu preciso ajudar? Preciso. Só que vai que eu saio do carro e vem um caminhão a 200 por hora. Passa em cima de mim, do outro carro, eu me torno uma vítima também. Então, primeiro você tem que pensar em você, aluno, na sua segurança. Preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. E ponham isso, gravem isso. Pode acontecer, e isso vai acontecer, situações em que, infelizmente, nada pode ser feito. Isso acontece até dentro de um centro cirúrgico, numa cirurgia. Infelizmente, vão haver situações em que nada pode ser feito. Isso é natural, é normal, tá, da vida. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa afogando no mar, numa piscina, eu não sei nadar. Eu posso me tornar uma vítima. É agonizante, é muito triste. Mas eu preciso buscar outras maneiras, tá, de socorrer aquela pessoa. Mas se eu pulo na água, eu não estou pensando na minha segurança, tá? Aí uma ressalva aqui. Muitos alunos falam assim, professor, mas se fosse um filho? Bom, aí, quem é mãe, quem é pai aí, eu não preciso dizer nada, né? Porque pai e mãe dá a vida para o filho. Aí pode saber nadar, pode não saber nadar. Aí, nesse caso, eu fico quieto, tá bom? Mas perante a segurança de vocês, pensem sempre nisso aqui, tá legal? Primeiro eu, segundo equipe, quando houver equipe. Nesse caso aqui, quando existe bombeiros. O bombeiro sempre vai acudir um acidente, né? Algum tipo de problema com equipes. Então eles pensam naquela equipe, a segurança da equipe, tá? E eles vão pensar, claro, na vítima? Claro. Só que a vítima, né? Eu não posso me tornar outra vítima, tá ok? Para que o acidente não seja mais grave. Beleza aqui? Segundo mandamento já está passado. O terceiro mandamento. O terceiro mandamento do socorrista, esse é o mandamento que vocês devem impor perante qualquer acidente, que é a liderança. A liderança. O que é líder? O que é ser um líder num acidente? É vocês assumirem ali toda a responsabilidade. É vocês assumirem, não a responsabilidade do acidente, tá? A responsabilidade de ajudar a vítima ou as vítimas. É bater no peito e falar, eu tenho primeiros socorros, alguém me ajuda, vem cá você. Aí você, né, gira de curioso perto de um acidente. Então, vocês não conhecem ninguém. A primeira coisa que vocês vão escutar quando for pôr a mão numa vítima, for intervir, é muita gente, sai de perto, não põe a mão, cuidado, não põe a mão, não. Não, vocês devem colocar e falar o seguinte, eu tenho primeiros socorros, eu tenho treinamento, eu sei o que estou fazendo. Pronto. Vocês já deram essa liderança, já se proporam a serem líderes ali. Então, assim, você pode chegar nas pessoas que estão ali ao redor e falar assim, ó, você, afasta as pessoas de perto para mim, por favor. Você, liga para o SAMU correndo. Você, me ajuda aqui, né, a mudar a vítima de posição. Às vezes, quando vocês têm treinamento, sabem que podem mudar a vítima de posição. Ok? Então, peçam ajuda. Deem ordens breves. Chame o SAMU, chame a ambulância, afaste as pessoas, me ajuda aqui, tá? Não vai ficar conversando, batendo papo não com o povo ali. Ô, meu cara, tá bom, joia, então como é que você tá? Não, aí também não, né? Então vocês têm que pensar na vítima ali. Então, liderança, assumam essa liderança perante uma vítima. Beleza? E o último, o quarto mandamento do socorrista, que é: eu sempre vou dar preferência àquelas vítimas que estão em maior risco. Isso aqui é perante um acidente que envolva 2 ou mais pessoas. Então eu tenho várias vítimas. Qual é a que me oferece mais risco? Qual é aquela que precisa ter uma atenção especial? Tá? Isso aqui bombeiro faz demais. Quando é acidente que tem muitas vítimas, o bombeiro estica lá 3 lonas. Sabe lona? Essas lonas assim, no chão, de 3 cores diferentes. Uma preta, uma vermelha e uma amarela. A preta é aquela lona em que só vai colocar quem já morreu. Os corpos ali. Aí é trabalho da funerária, ela vem, já pega e já leva. Depois tem a lona vermelha, que são as vítimas graves, precisam de atendimento prioritário. E a lona amarela, que é a lona mais tranquila, que assim, são pequenas escoriações, um pessoal que não precisa de tanto cuidado assim. Vão ser atendidos? Vão, mas não estão sob risco de vida. Tá legal?
Então, isso é dar preferência às vítimas de maior risco. Entenderam aqui os 4 mandamentos? Isso aqui para qualquer acidente, hein? Qualquer um. Qualquer acidente, eu preciso ter esses mandamentos. Vocês, como cuidadores, cuidadoras, também tem que ter isso. Professor, mas eu estou sozinho em casa, eu não vou ter ali uma liderança para ninguém me chamar. Pensem, tá? Corre, liga para alguém, liga para um familiar, liga para o SAMU, sei lá, chama um vizinho, tá bom? Segurança. Nossa, está afogando, né? Será que eu também não posso me tornar uma vítima? O que eu posso fazer? Só que tudo isso não vai acontecer se vocês não tiverem o primeiro mandamento, que é ter calma. Com calma, eu penso, raciocínio e agilizo melhor uma forma aqui de ajudar. Belezura? Belezura. Bora para frente. Vocês aí que estão me assistindo agora, tá? Vocês sabem a diferença? Isso aqui cai até em concurso, hein? Quem um dia quiser fazer concurso SAMU, prestar concurso para cuidador em lar, isso aí eles perguntam muito em concurso, tá? Em prova. Qual que é a diferença de urgência e de emergência? Já se perguntaram? Tem uma diferença aí, tá? Ah, professor, urgência mais grave, emergência não. E aí? Qual que é a diferença de um e de outro? Tá aqui, ó. Olha só. Engana-se quem achava que urgência era mais grave. Não, é a emergência. A emergência, ela é mais grave do que a urgência, tá? Vou dar 2 exemplos aqui. Vamos ler junto. Olha, a urgência é caracterizada como um evento grave, ou seja, precisa de atendimento, tá? Tem que ser resolvido urgentemente. Só que não possui o caráter imediatista. Ou seja, essa vítima não vai correr um sério risco de vida. Exemplo, fratura. Eu quebrei meu braço jogando bola, tá? Desloquei o ombro. Isso é urgência? É óbvio. Eu preciso ir para o hospital logo. Eu preciso pôr lá uma tala, fazer um raio-x, né? Fazer um gesso. Tudo bem. Mas não é uma coisa imediata. Não está me correndo risco de vida. É uma urgência. Vai passar na frente de quem está com diarreia. Vai passar na frente de quem está com dor de cabeça. Tá? Então são casos leves. A urgência passa na frente. Agora, a emergência não. A emergência é uma constatação médica que vai agravar a saúde, pode implicar até em risco de vida, tá? Sofrimento intenso. Ou seja, tem que tratar por imediato. Exemplo, um infarto. Olha o infarto, tá? A pessoa está morrendo ali. Se ela não for atendida em pouco tempo, ela vai, né, apagar. Então, a emergência ela é mais séria que a urgência. Vou dar 3 exemplos. Uma pessoa com diarreia, outra pessoa que deslocou o braço, outra pessoa que está tendo um AVC. Qual que é a emergência? A emergência do AVC. Tá? Ela vai passar na frente daquele que deslocou o braço e vai passar na frente daquele que está com uma diarreia. Tá? Então, às vezes, vocês vão no pronto-socorro, né, às vezes no hospital. Nossa, mas tem paciente passando na minha frente, por quê? Porque aquele caso está sendo mais grave. Ele tem que ser imediatista. Ou ele é uma urgência, ou é uma emergência. Tá? Essa é a grande diferença dos dois. Certo aqui? Beleza? Bora para frente? Bom, vamos lá. Vamos começar a praticar e entender um pouco essa teoria aqui. Pessoal, a partir de agora, perante qualquer acidente em que uma vítima esteja desacordada, uma pessoa caiu do seu lado, desmaiou. Alguém do nada apagou, né, caiu. A pessoa está desacordada, desmaiada. Primeira coisa que vocês têm que fazer, claro, tem os mandamentos socorrista, né, avaliação, intervenção, beleza. Quando eu vou pôr a mão nessa vítima, a primeira coisa que eu faço, eu vou verificar sinais vitais. O que é vitais? Vida. Sinais de vida. Mais um detalhe aqui, né? Presta atenção. Vítima desacordada, desmaiada. Vítima normal, beleza, tá vivendo ali, tá normal. Agora, se ela desmaiou, não sei. Será que o coração tá batendo? Será que tá acontecendo alguma coisa? Será que ela parou de respirar? Tá? Sinais vitais são 4 que a gente vai ver aqui, certo? Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Desses 4, 2, eu preciso de equipamento. Qual? Quais os sinais? Fácil. Temperatura, preciso de um termômetro. Pressão arterial, preciso de um equipamento de aferir pressão. Quem tem esses equipamentos é a ambulância, é o SAMU, é o hospital. Tá? Pulso e respiração,
Eu não preciso de equipamento. Eu só preciso saber onde fica, como constatar e ajudar. Só que destes sinais vitais, os principais, os mais prioritários, é justamente o pulso e a respiração. Tá? Pulso, o que significa? Sistema circulatório. Pulso significa o coração dessa vítima está batendo. Ela está pulsando. Beleza, coração tem que bater. Respiração significa o quê? Que essa pessoa está respirando, está trocando os gases, está entrando oxigênio e saindo gás carbônico. É assim que a gente faz todo instante na nossa vida. Precisamos de oxigênio, que é um combustível para o corpo usa o oxigênio e libera gás carbônico, é igual escapamento de carro. Entra gasolina, sai o gás, né, o vapor lá do escapamento. Tá bom? Muito bem. Pulso e respiração, eu não preciso de equipamento. Eu preciso somente do meu conhecimento, que é o que vocês vão aprender a verificar agora. Tá legal? Bom, vítima está desacordada, desmaiou, sofreu um acidente, está lá apagadona. Primeira coisa, verificar o quê? Pulso e respiração. Somente isso. Temperatura e pressão é quando chegar o bombeiro, quando chegar o SAMU. Esquece pulso, esquece temperatura e pressão agora. Foquem no pulso e na respiração. Como é que eu verifico o pulso de uma vítima quando ela está desmaiada, deitada no chão? Bom, eu tenho alguns pontos no meu corpo que são pontos de verificação de pulso. Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos, é o seguinte. Nosso coração bate, óbvio. Quando ele bate, ele joga o sangue rico em oxigênio pelas artérias no nosso corpo. Então, quando ele bate, vai sangue para as artérias distribuir para esse corpo esse sangue. Tá? Então, a artéria é um vaso sanguíneo que vai pulsar. Vocês vão sentir quando você põe o dedo numa artéria. Ela pulsa. Tá certo? Quais são os dois principais locais de se detectar um pulso numa vítima? Primeiro é a artéria carótida. É essa imagem que vocês estão vendo na tela agora. Vocês agora pegam dois dedos de uma mão ou de outra, tanto faz, tá? Dois aqui juntinhos. Curva do queixo, mais ou menos na região lateral aqui, ó, do queixo. Debaixo dessa curva do queixo, coloquem o dedo, tá? Do jeitinho que tá nessa mocinha aí. Tá certo? Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas nessa região aí. Região lateral, tá? Do pescoço. Vocês vão sentir, vocês vão encontrar um vaso sanguíneo que vai pulsar. Tá? Isso é uma artéria. O coração bombeia o sangue, essa artéria está levando o sangue para o cérebro. Então vai passar sangue nessa artéria e você vai sentir pulsar. Tá? Esse daqui é um dos pontos de aferição de pulso de uma vítima. A vítima está desmaiada? Está desacordada? Primeira coisa, vai na artéria carótida. Tá? Essa que vocês estão vendo na tela aí. Para ver se ela está pulsando, se o coração dela está batendo. Beleza? Professor, tem outro lugar para ver? Tem. Temos a artéria radial. Radial é a artéria que fica aqui na região, né, da dobra do pulso, aqui do punho. Preste atenção nessa imagem. Pega o braço de vocês, qualquer um dos dois, junto com o dedão. Tá? Rente ao dedão, não é no meio do pulso. Tá? Vocês estão vendo o meu mouse aqui, ó. Olha o meu mouse aqui rodando. Tá? Mesmo jeitinho. Dois dedinhos da outra mão. Não é no meio do punho. É na lateral rente ao dedão, do lado do dedão. Peguem dois pontinhos do dedo aqui da outra mão e coloquem em cima dessa posição do jeitinho que está aí na foto. Vocês vão sentir que vai pulsar, vai pular um pouquinho, né, a artéria lá de dentro do braço. Quem é um pouquinho mais gordinho, aperta mais fundo, tá? Porque a gordura às vezes dá uma aliviada aí no pulso, tá? Vocês não sentem muito. Mas aperta, pra vocês verem. Vocês vão sentir pulsar. Vai de um lado, vai do outro. Tá? Tem que estar pulsando, gente. Se não tiver, vocês estão morrendo. Tá? O coração de vocês não está batendo. Então aí também é um, é um ponto de verificação de pulso. Tá legal? Olha aí que bacana. Então, vítima desacordada, carótida, radial. Tá? A região do punho aí. E a respiração? Bom, é simples. Olha a vítima desacordada. Tá? Ela está desacordada, está desmaiada. Como é que eu verifico se ela está respirando? Bom, eu pego o meu ouvido aqui e vou lá próximo, mas bem pertinho, quase encostando ali na região da boca e do nariz. Pela sensibilidade do meu ouvido, eu consigo sentir o ar saindo da boca e do nariz dessa vítima. Tá? Então, assim, tem gente que vai com os dedos, né? Em cima aqui do nariz. Às vezes a sensibilidade é melhor, mas eu prefiro assim, com o ouvido que é melhor. Tá bom? Então, se ela está
pulsando, ela está com o coração batendo. Se ela está respirando, obviamente os pulmões estão trabalhando. Ok? Professor, uma vítima caiu do meu lado. Eu fui verificar a carótida, não achei pulso. Eu fui verificar a radial, não achei pulso. Eu fui verificar a respiração, essa vítima não respira. E aí? Bom, e aí que essa vítima, entre aspas, está morta. Ela está em parada cardiorrespiratória. Ou seja, o coração e os pulmões pararam. Parada cardio do coração, respiratória dos pulmões. Essa vítima, entre aspas, está morta. Tá? Eu preciso reanimá-la. Eu posso fazer uma manobra aqui que pode ser que ela volte à vida. Qual é essa manobra? É a reanimação cardiopulmonar, que é a RCP. Tá bom? É a massagem cardiorrespiratória que a pessoa faz no centro do peito, tá? Perante uma vítima que está parada. Quando a gente fala vítima parada, não é que ela ficou paradinha, não quieta, não. Ela parou o coração e parou o pulmão, os pulmões, tá? Então a gente entra com a RCP, que é o conteúdo que eu quero dar semana que vem. Então participem da aula, por favor, quem puder, tá? Tá do grupo de risco, não quer sair de casa, não tem problema. Mas aqueles que conseguirem ir, né, que às vezes chegar um pouquinho atrasado, não tem problema. Antes de chegar atrasado, mas praticar e aprender na prática, tá bom? Pessoal, isso aqui é o conteúdo, vai acabar a aula já, né? Porque o Zoom é só 40 minutos. Esse aqui é o conteúdo que eu passei na aula de quarta-feira. É porque a aula durou 2 horas, porque a gente praticou, né? Essa questão de verificar pulso, verificar respiração. O pessoal foi verificando o pulso nos colegas, tá certo? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo. Vai no particular, manda uma mensagem que eu respondo para vocês. Tá legal? Essa primeira introdução aqui de primeiros socorros é mais para vocês entenderem como é que funciona. A partir da semana que vem já vai ter aí os primeiros socorros envolvendo cada tipo de situação. Primeiros socorros em queimadura, primeiros socorros em engasgamento, primeiros socorros em picada de animal peçonhento, primeiros socorros em fratura, tá? Tudo isso. Beleza? Muito bem. Não deixe de responder o formulário, tá? Eu vou mandar agora para vocês, respondam para vocês terem presença. Beleza? Bom, vou encerrar aqui agora então. Muito bem, todo mundo está me vendo aqui, eu estou aqui na minha casa, tá certo? Já são 1h48 da madrugada. Professor tem vida sim, tá? Em vez de eu estar dormindo, descansando para dar aula amanhã cedo, que eu tenho que dar aula amanhã cedo, eu estou aqui gravando aula para vocês que eu fiquei devendo, ok? Então, né, tamo junto aí, vocês sabem que eu sou um professor parça, tá certo? Pessoal, agradecer a vocês todos aí que me assistiram, que me toleraram. Apareçam na aula, tá legal? Para aprender lá, certo? Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, me chame. Belezura? Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Até lá.